Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos vocês que participam aqui ao vivo conosco e também aqueles que assistem depois, nos enviam comentários, suas dúvidas. Os vídeos sempre ficam disponíveis no canal do YouTube, chamado Leitura de Livros Espíritas, a partir de 21 horas, toda terça-feira. Terminamos a aula e eu já publico lá no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui juntos para, mais uma vez, refletir sobre os ensinamentos do livro, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, Preparação para o Armagedon Espiritual. Agora eu vou pedir para vocês desligarem seus áudios, para que eu possa fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, mais um capítulo, também não muito não muito longo. Nós vamos poder comentar aqui bem à vontade. Já começa o capítulo já explicando o que é a Armagedon, né? Porque o título é Preparação para o Armagedon Espiritual. E eu peguei essa definição aí no dicionário, falando que Armagedon significa o lugar onde acontecerá a batalha final entre as forças do bem e do mal, de acordo com a Bíblia Sagrada Cristã. Esse nome tem origem na expressão hebraica Armegido, que significa Monte de Megido, um local situado aproximadamente a 30 quilômetros ao sul de Nazaré, onde aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico. Então, já esclarecendo o que seria essa que nós estamos falando, né, que está tendo uma guerra entre as forças do bem e do mal, e ele fala que é a preparação para essa batalha, né, espiritual. É o nome do capítulo. Então, Miranda começa comentando que durante toda a semana estiveram visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova terra. Então, eles voltaram aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, e de Alonso e Eunice, e noutros mais nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado. O benfeitor Formoso seria o benfeitor, deve ser o médico que está com eles aqui, né? Que está falando desde a outra, o doutor Silvio, né? Está falando desde o outro capítulo. Ele informou que naquele reduto sombrio, onde viviam os irmãos espíritas cristãos Hermenegildo e Rosalinda, aquele local que lembra que é um local muito pobre, né? Dá a entender que é uma comunidade bem pobre. Nesse lugar, o crime se tornara uma constante. Então, esse que de Alcione, esse ser que ia vir, né, ele chama como mensageiro. O mensageiro que iria ali renascer demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, ele ia se destacar no futuro, seguindo os caminhos da magistratura, de maneira a modificar a sombria paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. E aqui eu coloquei até esse exemplo, que que eu estive lá visitando, né, a Mansão do Caminho, e aquela instituição enorme, né, com todo o bem que eles fazem ali, com todos os exemplos que eles têm ali, ela está localizada dentro de uma comunidade que também tem muita violência, né? Mas, de qualquer maneira, e muitos ali só estudam, né? As crianças, tem algumas que ficam ali, mas tem umas que as mães levam. Então, tem aquele local que saem da comunidade e vão para dentro do Mansão do Caminho para estudar, trabalhar, até aprender os ofícios, né? E aí mostra que estão dentro do local também, que mesmo assim
a vontade daqueles que estão indo lá é diferente. Então, eles estão crescendo na vida em função de todo o ensinamento, né? Imagina o conhecimento e ensinamento que eles têm num local como a Mansão do Caminho, né? A gente sabe que também tem os estudos lá direcionados para isso. E aí ele continua falando, já falou lá do Hermenegildo, e agora fala do filhinho de Alonso e Eunice. Esse ia se dedicar às ciências médicas, de modo a humanizar mais essa doutrina. Ele comenta que a medicina vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se esquecem do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que seguem em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Diversos outros, que no caso dos outros espíritas que a gente, essas famílias que foram recebendo esses espíritos, a gente não ficou sabendo, né? Mas já sabe que foram muitos, eles estariam comprometidos em diversas áreas do conhecimento, científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos. Então, quer dizer, fazendo a dignidade, o padrão e a ética, eles mesmos vão mostrar que podem, né? Que existe pessoa, existe político honesto, né? Essa é a ideia que coloca, e eles vão modificar o padrão e mostrando, né, para toda a sociedade que realmente deve se respeitar as leis e tudo. Então, esperamos isso aí com muita ansiedade, né? Acho que daqui a uns 20 anos a gente já vai ter essa galera aí no poder. E tem aqui uma observação que eles comentaram lá naquela live que eu escuto, do grupo da Sueli Caldas, que é o que Martin Luther King falava: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, aí vem aquela velha discussão se o espírita pode falar de política ou não falar de política. E aí eu vou deixar aqui só um comentário que eu tenho visto nas casas espíritas, inclusive recebemos até um comunicado de uma das casas que eu frequento, que eu estudo, que é para não pode conversar política dentro do local da reunião, né? No caso, não ficar debatendo assunto de política na reunião pública, naquela reunião que nós estamos estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos. E que pode conversar sim, mas não ali dentro, né? O centro espírita é para falar da doutrina espírita. E não é que os espíritas não possam entrar na política. Nós temos aqui um exemplo do senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão, que é chamado senador Eduardo Girão, né? Conhecido mais por esse. Ele é espírita e ele é o senador pelo estado do Ceará. Tá? Ele tem umas propostas, até inclusive já escutei ele falando, e se vocês também tiverem interesse, vão lá e pesquisa, isso aí é só uma observação, né? E tem um grupo junto com ele que está lá, estão fazendo a diferença lá no Congresso, né? E dentre as propostas dele tem a redução do número de deputados de 513 para 300, que já é uma coisa, né? Para economizar os contribuintes, porque tanto deputado federal, né? Não há nem razão para isso, nós não temos tantos estados assim e tanta coisa. Em junho de 2019, ele votou contra esse decreto das armas do governo, que flexibiliza o porte, a posse do cidadão. Em março de 2021, ele foi autor de um requerimento para instaurar a comissão na CPI, né, no Senado Federal, que investigasse a União, os estados e municípios por eventuais irregularidades no uso dos recursos federais destinados ao combate à pandemia, não só federais, né, por causa do estado e município, fazer dos recursos destinados à pandemia da Covid-19. Então, ele está num grupo que eles estão direto pela ética, pedindo para todos estarem alertas, é um dos que tem um nome lá, vamos dizer, o nome a zelar, e é espírita, e está conseguindo colocar a sua ética, né, como um homem de bem ali no seu trabalho. Né? Aqui, o Miranda continua falando que, analisando que essa transformação, que aí ele fala lá que vai ser a transformação lá no finalzinho, né? Aqui, ó, vai ter uma transformação de diversas áreas do conhecimento científico, filosófico. Essa transformação vai se operar em todo o planeta. E assim, ele fica pensando, podíamos antever um mundo sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, que sempre geraram combates impiedosos, sem a miséria econômica, portadora de males incontáveis, e principalmente sem a miséria moral,
que desapareceria, dando lugar a novos conceitos em torno dos comportamentos. Enquanto essa transformação não se realiza, embora esteja em franco desenvolvimento por toda parte, isso aí ele já está falando, lembrando que isso aí está entre 2004 e 2010, então já está falando que já está em franco desenvolvimento, mas enquanto isso não se realiza, nas sombras dos guetos espirituais inferiores, os inimigos do bem tramam ataques e vinganças odientas contra as criaturas. Mais uma vez, ele vai falar sobre esses ataques, né? Nesse capítulo, no outro, está repetindo e deixando isso bem claro para a gente. Então, ele coloca, nesse sentido, tendo em vista serem os espíritas sinceros os novos cristãos, sem desmerecer os outros, ele até comenta lá na sequência do texto, as baterias da maldade estavam sendo colocadas na sua direção, na direção dos espíritas sinceros, né, que trabalham. Aí ele comenta também que é claro que os indivíduos honestos, de sentimentos elevados, não ficam à margem da ação desses infelizes do além, porque consideram todos esses obstáculos aos seus objetivos. Eles não querem que o bem venha, né? Então, quem estiver fazendo bem porque tem vontade mesmo, aquilo de coração, eles estão lá sempre atacando. E os objetivos deles quais são? Extinção do bem, as subjugações, as vampirizações coletivas, como já se pode observar, porém, em número mais volumoso. Desde essa época já estavam acontecendo vampirizações, obsessões, né? Coletivas, né? Levando à desventura, à alucinação nos jogos dos prazeres sólidos. Começou bem mais ou menos nessa época, né, gente? Há 20 e poucos anos atrás, começou essa história de ter que aproveitar a vida só, esse discurso é dia e noite, e você tem que ver, que tem que fazer isso. O pensamento bem imediatista, bem materialista, no sentido de você tomar conta da matéria e nem pensar no espírito, cuidar do espírito. Então, isso aí já está acontecendo. Ele fala, com certeza, embora as armadilhas perversas e as perseguições inclementes que estão acontecendo, né, ninguém se encontra desamparado, à mercê do mal, exceto quando se permite espontaneamente a vinculação com essas forças ignóbeis. Então, se você não está na sintonia desses irmãos nossos desequilibrados, né, que estão ali, né, com todas as emoções ali perturbadas e com bastante vibração negativa, você vai estar amparado. Você não fica desamparado. Sempre você está com um benfeitor junto de você, te ajudando. Na área do movimento espírita, acercando-se dos médios invigilantes, os inimigos do bem vêm inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada. Simultaneamente, fomentando paixões servis nos trabalhadores das reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências. A tal da alma gêmea que ele quer falar aqui, né? Que as pessoas acham, isso aí, você que é meu companheiro espiritual, e aí o que acontece? Isso perturba os lares e aí facilitam as convivências adulterinas, em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família. Então, aí começa a ter muito adultério, em função de que a pessoa fala, mas era você que eu tinha que ter casado, e quem estimula? Quem está estimulando? Chega nos médios invigilantes e eles estão só fazendo que a pessoa se envolva nessas paixões servis, né? E se envolva também em vários, como ele fala aqui, uns espetáculos, né, ridículos sobre o comportamento que eles estão tendo, que não é cristão. Bom, fascinação, subjugação, que se iniciam discretamente e roubam o discernimento de muitos, constituem o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes na natureza humana. Então, isso tudo só acontece se a gente abre a brecha, se a gente deixa a chaga moral, a nossa chaga exposta, e aí precisa vamos dizer assim, escancarado, não, está dentro, né? Vamos estar lá e eles olham e sabem, reconhecem a gente, nós já comentamos até
daquele outro capítulo sobre o espírito que estava com raiva, né? E obsediando lá um rapaz que tinha a alma da ex-mulher dele, que matou ele. Então, isso tudo eles enxergam, eles acham de alguma maneira. Pode não achar logo, mas conseguem achar, justamente porque você tem aquela sintonia, aquele imãzinho que está atraindo. Então, aquilo ali atrai aquele espírito e aí você vai abrir e deixar cair no jogo dele, né? Por causa das suas debilidades. Além dessas ações nefastas, trabalham também, esses irmãos, pela desunião dos companheiros da lida espiritual, com maledicência e calúnias bem divulgadas. Em determinadas situações, eles desencadeiam enfermidades de diagnose difícil, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Então, para parar para pensar um bocadinho, que isso acontece. Esses irmãos, eles conseguem, dependendo lá do treinamento naquela cidade de vingança, né? Dependendo do nível de conhecimento que eles têm, eles conseguem desencadear uma enfermidade que ninguém vai achar a causa, porque a causa está ali naquele irmão colado com outro, que inclusive altera a nossa vibração e desencadeia muita coisa, né? Muitas alterações do corpo, né? Desequilibra o corpo todo. E a pessoa fica desanimada, aí ela quer trabalhar lá na casa, né? Eu quero servir, mas cada dia está com um problema pior né? Na mente, no corpo, então prestar atenção nisso. Na área da caridade, movimentam os discutidores, que ficam querendo, fazendo eles aumentando a discórdia, né? E fica ali no ouvido. Porque as pessoas ficam perdendo tempo para discutir se faz caridade, porque o conceito é paternalismo ou de promoção social. Então, aí, se vou dar comida, né? Ou não vou dar. Né? Ou dar só o peixe, ou dar o peixe ou só dar a rede. Então, aquela história eterna, ficam nessa discussão, perdendo tempo. E aí o Miranda coloca que estão esquecidos que o socorro às vezes chega tarde, quando se aplicam essas horas em ociosidade mental e divagação intelectual. Quando a gente vê alguém com fome, gente, não dá para ficar pensando se faz, se não faz. A pessoa está ali, está te pedindo, está com a cara desesperada. Você não vai comprar se você puder comprar um salgadinho para a pessoa, dinheiro não é o correto, né? Dá o dinheiro, porque muitos ali, às vezes, até utilizam o dinheiro para comprar droga. Mas se você puder pagar um salgado e um refresco, a pessoa come, muitas vezes, com aquela vontade, aquele desespero. Então, assim, a gente tem que saber, lógico, também, mas não ficar ali pensando, faço, não faço, então ficar discutindo. Será que vamos discutir aqui o conceito, né? É isso que ele está falando, fica perdendo tempo divagando. E aí, pronto, fica na área caridade, a pessoa às vezes chega tarde. Chega tarde no sentido que a pessoa já está ali, às vezes até, coitado, até desistindo. Legiões de dedicados missionários do bem se movimentam em toda parte, de forma a atenuar as consequências da imprevidência de uns, do desespero de outros, e, na seara espírita, as advertências dos mentores são contínuas, não as entendendo aqueles que se encontram surdos para a verdade, distraídos para a renovação moral intransferível, volúveis ao compromisso assumido. Então, aqueles que não estão, né, são surdos que querem, né? Lógico. Estão lá, não estão a fim de fazer essa renovação moral, que é intransferível. Só você que pode fazer. É você que tem que cuidar do seu espírito. E volúvel ao compromisso. Fez o compromisso, mas agora já não está animado, eu vou pegar e fazer outra coisa. Então, ele fala que os mentores estão advertindo continuamente. Então, a observação aqui de uma referência é do livro Nas Fronteiras da Nova Era, da Sueli Caldas-Schubert, de 2017. Nesse livro, ela comenta sobre esse livro que nós estamos estudando, comenta a transição e comenta o outro, Amanhecer da Nova Era. Então, aí, por esse capítulo, ela vai falar, assim, tipo, constatar, né, que esse livro fala sobre o abismo moral que a humanidade está mergulhando, se não houver reação das pessoas de bem, e sobre a crise de valores de caráter mundial. Também fala que tem a dura constatação desse abismo moral, que nossa cidade mergulha, caso não haja reação das famílias, pessoas honestas, perante a baixeza, a degradação e a dissolução dos costumes. E a crise é de caráter mundial, não é só no Brasil, né, lógico, de valores, crise moral em todos os sentidos. É importantíssimo ter conhecimento que existem ciladas preparadas pelos inimigos do progresso. São esses irmãos que não querem que façam bem. Então, essas ciladas, né, a gente depois vai ler até outro texto aqui, das ciladas, a Joana de Anjos fala também disso, né,
esses irmãos fazem isso porque eles querem se comprazem, se locupletam nas quedas morais das criaturas encarnadas. Eles querem que as pessoas, às vezes, não é nem só o seu inimigo, não. É que eles não querem que as pessoas sejam felizes. Eles não estão felizes, aí ele falar também não vai ter felicidade aqui. E se divertem com isso, né? Tem algum tão desequilibrado que se diverte com isso. No livro Entrega-te a Deus, de Valdo Franco, a Espírito Júnior de Anjos, capítulo 5, ela vai falar sobre essas ciladas. Então, ela fala: há, porém, outro gênero de ciladas perversas que merecem atenção redobrada. Trata-se daquelas que são programadas no mundo espiritual inferior, nas quais se comprazem os espíritos invejosos, atrasados, primários e os malvados, que se transformaram em obsessores, verdadeiros verdugos das demais criaturas humanas. Odiando o progresso moral, do qual se alijaram por vontade própria, ou seja, eles não querem o progresso, mas eles não querem, eles odeiam o progresso, mas eles saíram por vontade própria, né? Eles elegendo o sofrimento em decorrência da ignorância, esses espíritos infelizes transformam-se em inimigos do bem. Quando alguém chama atenção, aparece eu estava comentando lá das pessoas, seja qual for a religião, então ela se sobressai pelos seus valores éticos, culturais, políticos, religiosos ou de qualquer outra natureza, esses espíritos inferiores investem contra, gerando situações embaraçosas, complicando os relacionamentos e se comprazendo nos afligir. No que diz respeito aos trabalhadores do Evangelho de Jesus, através da revelação espírita, iracundos e violentos, na sua fúria alucinada, tudo investem para impedir-lhes o cumprimento dos nobres deveres abraçados. Nada obstante, as ciladas do que padecem os trabalhadores do bem fazem parte do aprendizado superior a respeito da realidade imortalista, na qual todos nos encontramos mergulhados. Então, a Joana vem para sempre lembrar: nunca desanimes, não reajas ao mal, nunca revides. Quanto mais responsabilidades tenhas, maior será o cerco em volta dos teus passos. Porque essa é a batalha do Armagedon espiritual. Ela também falando aí, né? Ora e confia, deixando pegadas de dor e júbilo pelo caminho, a fim de que demonstres que segue aquele que aparentemente morreu vencido em uma cruz de vergonha e que, após essa máxima cilada dos maus, retornou triunfante conforme prometera. E o comentário final aqui para a gente passar para os nossos comentários é que o fato de reconhecermos nossos deslizes, a gente fala, nós comentamos muito aqui, não, a gente erra tanto, né? Então, a gente sempre está comentando isso, que a gente está se esforçando para melhorar. Então, o fato da gente reconhecer esses deslizes não significa que devemos nos punir por conta deles, e sim buscar a forma de não repeti-los, convidando-nos que isso vai nos convidar à elevação do nosso padrão mental, a fim de sairmos da sintonia, que pode ser prejudicial para nós. Isso nos incentiva também a ter uma visão otimista da vida e extraindo algo de proveitoso ou de bom que uma situação pode nos trazer. Então, vamos dar uma paradinha aqui agora para a gente comentar sobre as informações que já apareceram aqui, né? Na verdade, ele está falando novamente sobre esses ataques. O Miranda continua falando sobre os ataques, nos falando para prestar atenção, que isso vai depender da nossa sintonia, né? E pedindo aqui, não desanima, né, Joana, vem, nunca revides e não reajas ao mal. Não é não reajas ao mal, não é você não ficar ali parado esperando, é porque não temos que combater o mal com o mal. Lembrar que nós vamos combater o mal com o bem. Nós estamos aqui para isso. Então, nesse momento, depende do nosso discernimento de agir de maneira com sabedoria, né? O que vocês acharam? Comenta aí. Oi, Sultana. Você me ouve? Consegue me ouvir? Estou ouvindo sim, pode falar. É porque quando eu coloco o fone ele não funciona, mas funcionou. Olha, a gente está sempre assim, eu não sei se eu só vejo por esse lado, né? Você me ajude
me corrija se eu estiver errado. E toda a mensagem, né, do livro, ele volta sempre para aquele ponto. Modifique-se, né? Porque quando a gente se modifica, a gente se torna vigilante, né? Na verdade, nós temos que estar sempre vigilantes, né? Temos à nossa volta diversas ameaças, as nossas lutas para vencermos nossas imperfeições. Você menciona Joana de Ângeles, né? Nunca revides, nunca reajas ao mal, ore e confie, né? Você até fez menção a um político, mas eu digo assim, com toda tranquilidade, não devemos nos iludir com políticos que usam o espiritismo para justificarem determinadas ações com aparência de bem, quando na verdade a gente não sabe que se tem algum subterfúgio. Infelizmente, nós estamos diante de uma época em que há muita ilusão. Então, a gente tem que ter essa vigilância sempre, né? Orar, vigiar, observar, principalmente a, os nossos atos, né? Eu acho que, assim, eu acho que o Miranda ele vai muito nessa pegada de sempre lembrar a gente que é por conta de nossas ações que a gente atrai determinadas situações, sejam boas ou ruins, né? Você também estava falando da questão de ajudar ao próximo, gente. A gente tem meios diversos de ajudar ao próximo, né? A gente às vezes pensa assim, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa com poucos recursos, mas a gente não precisa ajudar ao próximo só com recursos financeiros. Nós temos um coração, né? O que a gente pode doar. Muitas vezes, é claro que aquela pessoa está precisando naquele momento, em algumas circunstâncias, de uma comida, de um dinheiro para pagar uma dívida, mas se a gente não tem, mas tem uma palavra de apoio, uma palavra que mostre a ela, não perca as esperanças, é como se fosse com a gente, né? A gente também sente isso. Poxa, eu até que eu queria muito que alguém chegasse num momento de dor e me dissesse palavras para me fortalecer, porque às vezes a gente precisa passar por aquele momento de dificuldade financeira ou aquela dor da dificuldade do mínimo necessário. Aquilo está ali e ela vai precisar passar por aquilo, mas ela não precisa passar com todo esse sofrimento, ela pode passar por aquilo sabendo que vai superar de alguma forma, né? É claro que a urgência vai falar mais forte. Eu não sei aonde eu li que quando a gente tem fome, a gente não consegue nem rezar, né? É um sofrimento da alma, né? A fome. Então, olhar para o lado que a gente vai saber o que fazer, porque a gente não precisa ter só o dinheiro, a gente tem outros recursos interiores para poder auxiliar aqueles que estão em uma posição um pouco menos favorecida que a nossa, porque a gente também não está numa posição de superioridade, jamais, né? É isso. E a gente tem que prestar atenção, e como você falou, estou sempre firmando, frisando que a gente precisa. Primeiro, eu acho que ele mostra muito que a gente precisa ficar alerta, porque todo esse discurso de que nós estamos sendo atacados é porque a gente tem que identificar. E não é ataque, eu vou ficar com medo. Não é para ficar com medo, é para ficar esperto. É o caso que a gente aqui, quem está acostumado com uma situação, por exemplo, a gente aí no Rio, né? A gente, quando está no Rio, a gente vai andando nas ruas, você fica olhando para os lados, prestando atenção em tudo. Porque se você for igual anda aqui no interior, onde eu estou, que é uma cidade pequena, que as pessoas deixam a bolsa, passa meia hora, volta lá e voltar a bolsa está no mesmo lugar, né? Ainda acontece isso algumas vezes. Então, assim, é diferente. Então, a pessoa fica mais esperta para poder ficar alerta, porque pode haver uma coisa, né, uma maldade a qualquer momento. Então, ele fala isso o tempo todo, para a gente ficar alerta, porque a qualquer momento a gente pode
tem alguma coisa acontecendo perto que vai nos deixar, podemos tombar ou não. Tombar em que sentido? Como você falou, a gente acaba entrando na sintonia, você se desequilibra, ou você faz uma coisa que você não queria fazer, e aí você fica fora daquele que você estava programando para aquele dia, vamos dizer assim. Então, é alerta, em primeiro lugar. Então, preste atenção que a gente está sendo, toda hora pode estar sofrendo alguma diferença, e toda vez que você tiver, tenha certeza que você está amparado, porque ele bota toda hora aqui de novo, ele fala, não vai ficar ao relento. Porque a gente pensa, poxa vida, então, para ser espírita, está acontecendo isso, vamos desistir, vamos ser outra coisa agora, não vou fazer mais nada, porque assim, pelo menos, vou me atacar, vou parar de tentar fazer o bem. Né? E tem gente que realmente fica batem tanto naquela, vamos dizer, né, a moral, aquele abate moral, bate tanto que a pessoa fica tão para baixo que é como você falou, não consegue nem rezar. A pessoa fala, não estou merecendo, não consigo nem rezar, porque você fica muito ligado naquele problema. Então, aí a gente estando esperto, a gente vai saber se defender, fazendo as nossas orações, né? A caridade não precisa ser material, como você comentou, pode ser a caridade moral, só de conversar com uma pessoa de rua, eles mudam o semblante, isso acontece muito, e aí a gente vai sempre nesse caminho, sabendo que está sendo amparado também e seguindo em frente. Agora, quando fizer alguma coisa errada, fala aqui, não temos que ficar, meu pai, vou me punir agora. Não, você tem que buscar uma forma de não repetir. Então, aprender com o erro. Né? E aí, nesse momento, você eleva o seu padrão mental, faz as suas orações para elevar o padrão mental. E sempre comento, dentro das coisas ruins que acontecem com a gente, tem que haver uma coisa, não é que tem aquele negócio de a males que vem para bem, né? Tem esse ditado. Mas você tem que extrair dali. Estou passando por isso, não interessa por quê. Né? Tem que pensar para quê? Para quê no sentido de que para quê, o que eu tenho que mudar aqui agora, nesse momento que eu estou passando nisso, e aí sim, não tem jeito, você não tem como sair daquela situação. Você tem que aproveitar aquilo ali, bom, já que eu estou passando por isso, então vou passar com resignação, né? Vou passar com aceitação, porque nisso eu já estou treinando o meu espírito para que ele, né, vá dar um passo para adiante. Então, sempre pegar o que está acontecendo para você extrair algo de proveitoso ou de bom, seja a situação que for. Você estiver sofrendo muito, desesperada, já entrando no desespero, a gente tem que sair disso. Essa sintonia sempre do extremo, a gente tem que estar sempre em oração para sair da sintonia. E a partir do momento que você consegue se manter, você, bom, vou aprender com isso. Então, nesse momento, eu vou bater por aqui, vou seguir em frente. E o que a gente estuda, né? A gente não estuda o espiritismo para a gente estuda o espiritismo também para a gente, né? Para a gente se modificar, para a gente melhorar, mas é para a gente passar adiante de alguma maneira. Como que a gente vai fazer isso, né? Além de dar o exemplo, né? E a gente ainda está no... Eu, pelo menos, me digo sempre que eu não estou nem no primeiro degrau, mas para a gente levar esse conhecimento que a gente vai adquirindo para as outras pessoas que também querem ouvir. Tem gente que é sedenta desse conhecimento, dessa informação. Você chega e fala uma coisa que seja, uma frase que seja diferente daquilo que ela ouviu e que fez um sentido, já ajuda ao ânimo daquela pessoa, né? Então, a gente... tem que também estar vigilante quanto a isso, porque as coisas estão todas à nossa volta, né? Nos oferecendo ao trabalho, né? Basta que a gente esteja, né? Que a gente tenha essa vontade, que a gente tem que usar esse conhecimento, que a gente não está aqui só estudando para a gente quer levar para as outras pessoas, né? Para quem está à nossa volta. Se a gente conseguir se melhorar e ajudar alguém, poxa, eu acho que a gente já sai dessa encarnação com um pontinho, né? É que a Amanda fala, né? Que é uma das grandes... E fala caridade, né? Que a gente pode fazer para o Espiritismo é divulgar. Então, um pouco que a gente já faz aqui, conversando entre nós, estudando e passando para os amigos que têm isso, têm aquilo, que os que têm interesse, é lógico, né? Que nós não vamos sair falando por aí, pregando com Bíblia debaixo do braço, mas a gente, quando já está fazendo já fazendo esses estudos,
nós já estamos divulgando, né? E aí passa para um, passa para outro, e isso também é divulgar o espiritismo, porque quanto mais pessoas tiverem noção dessa vida, da alma imortal, né? A vida futura, e ter noção do que a gente está seguindo ali o modelo, e que está tudo certo, que Jesus está amparando, está no leme, que já tem um futuro delineado aí, já em andamento, como Miranda fala aqui, a gente consegue viver mais feliz, né? Você consegue entender mais o que é de onde eu vim, para que eu estou aqui, para onde eu vou, aquelas perguntas, porque você já vai ter algumas respostas, né? E aí, no caso, cada um vai interpretar do seu jeito. Alguém mais quer falar aqui aqui fala que ele fala, a Joana fala, porque essa batalha de Armagedon espiritual, quer dizer, nós estamos lá, estamos de guerreiro, todos nós aqui, lutando com as nossas forças. Eu queria falar uma coisa muito rapidinha. Dentro do autoconhecimento, a gente toma cuidado com as nossas reações catastróficas, reações com as nossas palavras, reações com ações que a gente responde a determinada agressão, e a gente pode estar sendo assediado, sim, né, nesse momento. Então, toma muito cuidado, né, porque às vezes a gente nem espera e acontece o inesperado, às vezes até pela influência, né, do mau espírito, que possa estar querendo te anular mesmo, né? Então, toma muito cuidado com isso, prestar bastante atenção, faz parte da nossa evolução espiritual, moral, né? Se ater a isso. E a gente realmente reagir a isso de uma maneira diferente, tentando se acalmar, tentando compreender o outro, né? E tentando compreender o quanto a gente possa estar falhando aí e crescer, porque quando fala essa palavra que eu esqueci o nome, né? Essa batalha final é uma coisa pesadíssima. Quando você falou aí, citou que a batalha final entre o bem e o mal, é um negócio assim fortíssimo. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso, né? Já está acontecendo, mas deve ter coisa muito pior pela frente, né? E a gente tem que se preparar o tempo inteiro, né? Reagindo de uma outra forma. É isso aí, tá bom? Me chamou a atenção, né, quando tem uma frase aí que falou no estudo, né, que Jesus, poxa, passou, né, pelo martírio da cruz, tal, e no terceiro dia, né, ele venceu o mundo, ele venceu o mal, né? Então acho que essa é a grande esperança para a gente, né, a gente perseverar mesmo, né, saber que o bem é irresistível, né? Deus criou a gente para o bem, então confiar nisso, né? Que um dia tudo vai se restaurar, né? O bem vai vencer sempre, né? Acho que esse é o grande consolo sempre. Tá fechado. Você está falando agora que nesse texto que não falou como Jesus era como se fosse sofreu na cruz, né? Meio tipo que foi hoje que você está falando desse negócio de Jesus, né? Não estou achando um pedacinho que fala. Foi da Joana, não sei. É a Joana que falou. Deixa eu ver. Isso foi na Joana. Eu sei que fala que aí no caso parece que ele estava, mas ele venceu no final de tudo, porque na verdade ele não estava ali por ser covarde, né? E ter deixado de fazer as coisas com ele. Eu não estou achando aqui, depois a gente comenta. Quer mais, gente? Vamos passar para o texto? Continuação? Pois eu acho lá. Então, vamos continuar. Dr. Silvio informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado nos terríveis dias do fim do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não-católicos daquelas terras. Então, esse encontro vai acontecer no próximo capítulo. Então, ele fala que eles estavam indo para um local, esse encontro seria numa sociedade espírita, que aí o Miranda fala que já conhecia, porque ele já teve a oportunidade de estagiar lá anteriormente, e esse encontro ia ser do benfeitor dele com esse convidado, Eliakim Ben Sadoc. Sadoc, não sei como é que fala. Que comandava Eliakim comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, a hora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação, ou seja, nós.
Para que lográssemos o êxito desejado, os mentores, em nossa esfera de ação, delinearam como se daria o encontro para o qual deveríamos nos preparar espiritualmente. Então, eles estão falando já do tipo a estratégia do próximo encontro. Bom, aí que é um pedacinho que eu resumi um pouco, ele fala, predispostos ao labor e confiando na divina misericórdia, dirigimos-nos ao núcleo espírita, aquele local que ele vai ter reunião. A instituição, que é dedicada ao estudo da codificação do espiritismo, ressaltando o labor em torno da educação sob todos os aspectos considerados, estava em plena realização do seu programa quando chegamos. As salas de estudos e de socorro fluido terapêutico encontravam-se repletas de trabalhadores sérios e de necessitados de ambos os planos da vida. Então, eles estão chegando na casa num momento que vai ter algo presencial, né, com os encarnados, e os desencarnados também estão, ele fala, trabalhadores sérios no sentido dos dois lados, né, e necessitados também dos dois planos da vida. O salão reservado para as conferências e simpósios, assim como aos passes coletivos, encontrava-se com todos os lugares tomados por pessoas ansiosas pela palavra iluminada do expositor da noite. Então, ele dá a entender que vai aparecer um expositor aí que é meio que famoso, né? Porque está todo mundo lá aguardando, ansioso, já estavam sabendo que a palestra ia ser dele, né? Aí ele fala, a movimentação dos espíritos desejosos de comunicar-se com os familiares era expressiva, assim como dos indivíduos atormentados por problemas de vária ordem, que se haviam dirigido à casa espírita, esperando orientações e conforto para os dramas que carregavam. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que se desenhou em muitos rostos. Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas de aflição e exteriorizaram vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele foi saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem oportunidade de receber-lhe o benefício das energias que também externava. Acompanhamo-lo de perto e escutamos as solicitações de grande número de presentes, confiando na inspiração que o tomaria e nas bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. Dr. Silvio comentou, o Espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para frivolidade nem para a autopromoção de qualquer dos seus membros. Representando o Consolador que Jesus prometeu, embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a esse local, são portadores de graves questões que os atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhes facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos, enfermos de diversas patologias, incluindo severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e paz. Vitimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam da bondade e auxílio para não tombar no fosso das depressões graves ou enlouquecerem de agonia ante as incertezas que os atormentam. Pontualmente, o diretor da casa deu início à reunião dos estudos, convocando os presentes à oração e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a parábola do filho pródigo, interpretando-a em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e, especialmente, do espiritismo. Entremeando a dissertação com observações joviais, numa metodologia pedagógica saudável que não diminuía a gravidade do conteúdo, inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes, quando os médiuns dedicados ao míster tomaram suas posições, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e os distribuíam, iluminando todo o amplo espaço.
Familiares encarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oravam afervorados. E, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Assim que a gente sai do centro, quando a gente passa aquela, né, o tempo da palestra, depois o passo, a gente sai no inefável bem-estar. Essa palavra mostra bem o inefável, né? Mostra um negócio bem vindo de dentro, um bem-estar. E renovado, a gente fica renovado interiormente, né? Em seguida, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram previamente selecionadas pelos atendentes fraternos. Sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano, sob a orientação do seu mentor, ele ofereceu a palavra do Evangelho com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente, a fim de prosseguirem auxiliando com os recursos que são portadores. Então, olha que coisa super interessante, que a gente pensa que, eu já li várias vezes que nossos pedidos vão lá para o hospital e eles anotam e guardam, né? E aí ele coloca aqui bem na reunião, né? Quando você vai lá fazer os seus pedidos, tem os benfeitores que anotam você, né? Agora vamos ajudar esse fulano e tal, aí está dizendo que anota o endereço, então anota por onde você estará para que possa prosseguir auxiliando com os recursos que eles são portadores. Nossas preces elas sempre ficam guardadas para você, no caso, para ser atendido no momento oportuno, né? A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presentes em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser feito de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam, aí Miranda fala, enquanto eles ficaram participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem encerradas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão e nos outros setores, espíritos incitados ao dever continuaram em atendimento às necessidades de toda a ordem. Então, a gente sabe sempre que o nosso centro, ou qualquer centro espírita que você vai, ele não está naquele tamanho das paredes, né, de alvenaria, ele é enorme em tamanho espiritual, né, de instalações, e mesmo que fecha lá o centro, né, fechou, está todo mundo indo embora, eles continuam trabalhando, tem palestra no salão para os desencarnados, vão ser atendidos, aqueles amparo, leva para o local de auxílio, né, às vezes locais que precisam de tratamento, e aí isso tudo continua. No centro mesmo, depois eles vão trabalhando com as suas colônias, nas colônias, mas começa ali no centro, porque ali eles estão recebendo os encarnados que estavam ali andando, né? Encarnados que são muito densos e ficam vivendo aqui conosco, os desencarnados junto com a gente, porque eles não conseguem sair da matéria, de estar junto da matéria, e aí são esses momentos que eles também já estão ali, são chamados, levam na conversa, assiste a palestra, depois fica, aí continua uma coisa específica, né? Do seu problema. E aí ele fala, o trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar, do equilíbrio de tudo, inclusive o nosso equilíbrio mental, né? O repouso é uma necessidade orgânica. No entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos. Não é a pessoa que, estou tão cansada, né, hoje. Eu não vou lá hoje não, que eu estou cansado, fiz muita coisa. Então, isso aí a gente tem que dar, né, por conta de uma preguiça, uma preguicinha, então vai que isso aí não é legal, você cultivar a preguiça, cultive lá a sua força de vontade para ir participar de toda atividade que seja útil, né? Que a gente fala, sabe que a atividade tem que ser útil. Qualquer atividade útil é um trabalho, e é um trabalho que vai levar a um bem. Aí Miranda comenta que uma mudança de atividade ela desperta novos estímulos emocionais e ela também funciona como renovação de energia. Então, se a gente está fazendo uma coisa, às vezes aí, mas está cansando, já está ficando cansado, daqui a pouco você faz uma outra menos, uma outra coisa menos braçal, uma coisa mais intelectual um pouco, vai alternando, né, as atividades, que uma funciona como renovação da outra, né? Muitas vezes a gente vê isso. A gente passa de um grupinho, aí passa a conversar com outro grupo, aí a gente engrena de novo no ânimo, no estímulo, né? Aí Miranda termina dizendo que a noite avançava,
quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Então, lembra? Eles estão aqui, comentou que ia ter uma reunião para cuidar daquele Eliaquim, e seria no outro lugar. Aí ele foi para esse lugar, que é esse centro espírita, assistiu a palestra, agora estão trabalhando depois, né, que os encarnados saíram com os desencarnados, e a noite está avançando, e está chegando os trabalhadores que trabalham com obsessão, né? Então, eles aí começaram a arrumar lá o local, na sala mediúnica, que ia ser reservada para atendimento de desobsessão. A movimentação dos espíritos era significativa. Tinham terminado um trabalho e técnicos em limpeza psíquica ambiental, quem sabe que existem os técnicos só para isso, eles entram na sala, utilizam inclusive equipamentos e limpam aquela energia daquele local para que possa haver um trabalho com continuação, mesmo sendo só no plano espiritual. Porque lá também existe muita vibração, né, desses irmãos nossos aí, e também tem que estar mais claro para poder conseguir trabalhar de uma maneira mais, inclusive, mais confortável para eles, né? Mas digo no sentido de ser mais limpo e ficar mais puro e conseguir absorver bem a oração, né? Quando eles começam a fazer as orações para que consiga fazer a tarefa. Então, esses irmãos entraram no recinto para preparar para o próximo compromisso, que deve ser todo dado no próximo capítulo. No finalzinho tem uma observação do livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, que tem um texto que fala: chegar ao fim é crucificar-se, é o capítulo. Então, ele se baseia na frase de Emmanuel, que coloca: começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Então, isso resume bem as dificuldades de se levar avante uma tarefa até o fim. Muitos começam deslumbrados, espalham entusiasmo e alegria. Vão aceitando tarefas e compromissos. A princípio, produzem muito. São promessas e esperanças para os que os acolhem e orientam. Então, as pessoas pensam: nossa, que bom, né? Começou agora, fulano está trabalhando, está ajudando, e está lá se desenvolvendo, as pessoas fazendo tudo certo. Com o tempo, surgem os primeiros obstáculos. Surgem os apelos do mundo e parecem fascinantes. Ou seja, começa a ter aquele negócio, começa a chamar para as festas: não posso, estou aqui com esse compromisso aqui. Aí é que é justamente a história que pode vir como cilada, né? Começa a ser os apelos todo do mundo, de vários tipos, de várias áreas da sua vida, e aí você já começa achando que ali está melhor, mais fascinante. Aí prosseguir torna-se difícil. Aí começa a aparecer uma certa desilusão, você se desilude com alguém, fala alguma coisa, você já fica: poxa, como é que fulano fez isso? Já outra coisa acontece de uma maneira que você não gostou, então já não tem a mesma alegria na execução das atividades. O entusiasmo arrefecido transmuda-se em cansaço. Aí as pessoas começam a ficar em desinteresse, com tédio. Já vai para aquele trabalho, já meio sem vontade, né? Outros interesses aparecem e vagarosamente desviam-no do labor doutrinário. Pouco tempo vão aparecendo os interesses e a pessoa para de fazer aquele trabalho que estava levando ela no caminho, né? Começa a ficar mais com preguiça, então começa a ficar: já aquele grupo lá, já não estou com muita vontade de ir lá, né? Então, alguns, porém, permanecem. Não estou falando que são todos, alguns permanecem, vão arrostando os obstáculos, vencendo o desânimo e os apelos do mundo, encontrando cada vez maiores motivações para prosseguir. Para esses, o trabalho torna-se a maior alegria. Conviver com os companheiros a melhor festa. E, embora quase sempre incompreendidos no círculo doméstico, ironizados pelos colegas e conhecidos, vão se dando ao trabalho, vencendo a tudo e a todos, através da persistência e da disciplina que se impõem. Aos poucos fazem-se respeitados. E nesse crescendo de responsabilidades e deveres, chegar ao fim é crucificar-se. O que acontece? Muitas vezes a gente vai fazendo isso tudo e começa a chamar o quê? Chamar que virou Beata, virou Madre Teresa de Calcutá, que aí você começa... As pessoas não entendem como é que você pode... Você vai ficar lá fazendo isso aqui, né? E fica aquela história da tentação. E ironizam, né? Fulano agora só quer saber disso, quer saber... Bem com ironia, né? Coitados nas suas ignorâncias, não entende que aquele trabalho vai dar muito mais alegria para quem está persistindo do que outra coisa, né? E a Sueli termina aqui dizendo que tem 4 Ds que ameaçam o trabalho no centro espírita: a dificuldade, o desânimo, a depressão e a desistência. Então, terminamos o texto do capítulo e agora quero ver o que vocês querem comentar.
Pois é, Sultana. Então, esse texto que você leu agora, né? Ele diz muito, é assim, a pessoa tem que estar pronta. Se não está pronta, não adianta. Qualquer estímulo externo vai tirar você daquele caminho, né? E estar nesse trabalho também não quer dizer que, meu Deus, não vou poder fazer mais nada. Claro que pode, né? Existem, aquilo, né? Você pode fazer o que você quiser, você tem seu livre-arbítrio, mas o que eu quero dizer que você pode conciliar a sua atividade numa casa espírita, numa igreja, você pode conciliar perfeitamente com o seu trabalho, com a sua relacionamento familiar, com os seus estudos, porque você consegue encaixar o tempo certinho para tudo, desde que você realmente queira. Às vezes a gente demora tantos anos, né? Só depois de velho, muitas vezes a gente cai em si e vai e faz uma atividade religiosa, vamos dizer assim. E outros não, começam cedo e vão embora. Você conhece diversos palestrantes espíritas, diversos sacerdotes que começam cedo, começam jovens, porque são pessoas persistentes, porque são pessoas que já têm um objetivo. E é isso aí, o obstáculo ele existe para ser vencido, né? Então, se a gente tiver o ânimo para começar, o ânimo para seguir em frente, porque começar é fácil, né? Mas a questão é seguir em frente. E você ter certeza de que é aquilo mesmo, que você comunga daquele ideal, né? Então, tudo vai fluir, né? E você vai encontrar o seu tempo, vai encontrar tempo para se dedicar à sua parte, essa parte, eu vou, né, dizer religiosa, porque nem a gente pode ser ouvido por pessoas não espíritas, né? Porque o que a gente fala aqui é de Jesus, né? Então, a gente espera que as outras religiões tenham esse mesmo objetivo, né? A meta do Evangelho, Jesus como modelo e guia, né? Então, se a gente consegue achar o tempo para tudo, tempo para praticar a nossa religião, tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para estar com os amigos gente, e ser feliz, né? Porque com toda certeza, quando a gente está com isso tudo muito bem encaixadinho na nossa cabeça, no nosso coração, a gente é feliz. E é isso. A convivência também com as pessoas, né? A gente aqui, nessa irmandade que a gente está, né? Nós somos amigos. Tem companheiros aqui do grupo que eu não conheço pessoalmente, né? Porque a gente começou por causa da pandemia. Olha que legal, né? Como foi legal isso, né? Então, é isso. Então, como você falou, há males que vêm para o bem, de repente a pandemia trouxe muitas peculiaridades. A gente não estava preparado para fazer essas reuniões por videoconferência e, de repente, todo mundo estava fazendo, né? E aí a gente passou a conhecer outras pessoas impressionantes de dentro da nossa casa. Então, é tudo... É isso aí, a gente tem que estar aberto, né, para essas coisas. E o objetivo não é ser feliz? Então, vamos ser felizes, né? Você falou aí, negócio, eu estava assistindo uma live, na verdade ela já é do ano passado, mas como é que a doutrina espírita ficou divulgada agora de uma maneira por causa da internet, né? Por causa dessas reuniões, as pessoas estão assistindo as palestras, muita gente que não era espírita está assistindo muita coisa e estão se interessando pelo assunto, né? As pessoas colocam lá e acham já uma coisa e aparece aquele, aí tu pega um assunto e aí o Google, o YouTube já te recomenda aquele outro palestrante, muita gente está assistindo e foi justamente por causa da pandemia, uma das coisas que ampliou muito e ajudou muito
foi esse lance. Porque disse que já existia lá nos Estados Unidos, né? O capaz estava comentando, já existia essas reuniões da pessoa estar em outro lugar e estava sendo vista numa tela dentro de um centro, ou fosse as reuniões daquela religião. Então, aí até o cara estava comentando que eles estão pensando em fazer assim no centro espírita deles, continuar, pessoas que são de longe, eles vão botar um telão, as pessoas vão para o presencial, assiste o palestrante no telão e depois vai para o passe, entendeu? Que ele vai ficar um misto, né? Um híbrido. Não vai ser só para palestrante ali ao vivo, também vão utilizar palestrantes que estão fora para fazer aquela palestra específica para aquele centro. Então, isso já foi um avanço, né? Um avanço enorme, porque a doutrina começou a ser divulgada, muita gente entrando e pesquisando e se interessando, inclusive também porque muita gente morreu, aí a pessoa fica querendo saber o que acontece depois da morte, aquela história toda que a gente já sabe. Então, muitas coisas aconteceram para o bem nesse sentido, né? Que realmente divulgou. Bia, O Centro Espírita Leão Denis, aqui no Rio, eles já faziam essas transmissões ao vivo, né? Já bem antes, já há muitos anos, né? Mas era assim, você procurava na internet, tinha pouquíssimos lugares que faziam isso e muito pouco. Assim você tinha assim, um dia, era muito difícil. Agora tem uns 100 por dia, se deixar, você não consegue nem saber qual que tu vai. É uns 2 ou 3 que dá para escutar por dia, aí eu vi que botou na fila para ouvir depois. Nossa, já fora os compromissos que a gente tem, né? Mas eu achei que a Bia... Tem muita coisa para escolher, realmente. Eu achei que a Bia estava falando, vou botar até aqui para todo mundo ver de novo, que a gente pode lembrar. Está aqui, ó. Ora e confia, deixando pegadas de dor e júbilo pelo caminho, a fim de que demonstres que segue aquele que aparentemente morreu vencido em uma cruz de vergonha e que, após essa máxima cilada dos maus, retornou triunfante conforme prometeram. Então, é isso que nós estávamos naquela hora, né? Esse trechinho de Joana, que realmente mostra para a gente. Esses aí, né? É lindo esse trecho. E eles... Porque todo mundo, tem muita gente, todo mundo não, tem muita gente que coloca assim, como é que se ele sair a salvar a humanidade, porque você salvou? Aqueles discursos de pessoas que não têm noção, também não estudam nada. E aí ele se salvou, né? Foi uma vergonha, ele era covarde, coisa e tal. A turminha que está contra Jesus, no caso, fala muito disso. E ali ele demonstra que ele estava querendo, que ele veio era fazer aquilo, demonstrar. Ele tinha que ter, aqui não, vamos dizer que tem que ser aquele tipo. Oi? Um exemplo máximo dele, estava nos ensinando através do exemplo. Né? Ele não revidou, porque essa era a base do ensino, não revidou nada, mal com mal, mostrou que ele ia aceitar aquilo tudinho, resignação, aceitação, coisa e tal, e mostrou que ele tinha que passar por uma morte que chamasse atenção para ele mostrar que ele ia voltar, porque a vida continua, que o espírito é imortal. Tinha que ter um jeito. Como é que ia fazer isso se ele continuasse 100 anos trabalhando? Até poderia, mas o negócio poderia ter durado mais anos, não sei, né? A gente não sabe da programação. Como Isaías já falava que ele ia morrer, e Davi, acho que foi nos Salmos de Davi, falava que ele ia ser na cruz, e bota aquela sequência toda que ele vai andando naquela via sacra. Tem vários momentos naquele salmo, que eu esqueci o nome, no número do salmo, que conta a história dele andando. Quer dizer, é impressionante você ver que 500, 600, 800 anos antes de Jesus estar aqui, já estava mostrando, porque daquela maneira ele colocaria para nós que a alma é imortal, que a vida continua, aquele negócio, tudo que ele falava, ele ia mostrar. E de alguma maneira. Então, assim, nessas horas a gente confia, né? Ora e confia, como ela falou ali. A gente confia porque, com certeza, nós estamos vendo aí tudo está sendo arrumado. Como eles falaram no capítulo de hoje, não é feito de improviso. Tudo isso é organizado. Ali, a gente sabe, hora tal, eles marcam a hora e chegam naquela hora, naquele horário dele lá. Arruma tudinho, a gente vai para uma reunião, já está tudo limpinho, já está tudo aquela psicosfera ali, aquele ambiente já está todo arrumado. Por isso que pedem para a gente não ficar conversando dos assuntos, porque você vai conversar outro assunto, vai tirar aquela vibração boa do lugar, né? Nós estamos em trabalhos de estudo aí mediúnicos, é um cuidado que para a gente ficar o tempo todo só ali vibrando e sustentando aquele ambiente, porque se a gente fica saindo pensando na dívida ou qualquer outra coisa que você está fora daquela vibração, você altera, né? Aquilo ali é como se estivesse num lago
todo lisinho. Se você joga uma pedrinha, já mexe. Você bota o dedo, então a gente pode pensar nesse sentido, porque eu gosto muito de ter essa imagem mental do lago, porque eu falo assim, você bate uma coisa, aquilo faz assim, ó, espalha. Então, tudo que você faz, ele vai emitir aquelas ondas. Aí, se você está num lugar pequeno, aquilo vai, daqui a pouco volta. Você vai, você vê que a vibração, né, que eles mostram que repele, contrai, expande, tudo isso está no universo. Então, assim, nesse sentido, se você entrou, colocou o dedo ali, tirou aquela harmonia, tu estava sem nenhuma... Você já está mexendo. Então, aí, tudo que você vai semeando, você vai ter que pegar depois, porque você mexeu numa harmonia, né? Desequilibrou uma situação. E aí a pessoa não entende. Não, a gente não pode desequilibrar, tá tudo em equilíbrio. E se você estiver mantendo sua vibração positiva, você vai aumentar e melhorar mais ainda. Aquele ambiente fica mais cheio de fluidos, né? Fluidos que vão, inclusive, cuidar das pessoas, curar algumas pessoas, que são aproveitados o nosso ectoplasma para utilizar nessas reuniões. Sempre tem outros desencarnados ali para estudar com a gente, para trabalhar com a gente, reunião de estudo, né? Reunião doutrinária onde tem o passe, que a gente sabe que nós recebemos, mas eles também estão sendo levados para tratamento. Então, tudo prestar atenção nesse momento que a gente não mexe. Então, é que ele falou ali, agora vai começar no próximo capítulo, eles já estão limpando o local daqueles miasmas, daqueles pensamentos, dos próprios encarnados e dos desencarnados, que estão ali também, muito tristes, coisa e tal, estão limpando aquilo tudo para que, quando entre o Eliakim, que vem aí agora para a próxima, que ele vai entrar já, lógico, que é um espírito revoltado, e daí ele vai ficar lá brigando, lá, discutindo com o mentor, ele já entra e já fica se sentindo não muito... que eles não gostam muito de ambiente muito saudável, ele já vai se sentir meio preso. Isso aqui está muito iluminado para o meu gosto, então isso que a gente tem que prestar atenção. Mas aí é a hora, e confia e vigia, né? Vigia o tempo todo, porque qualquer coisinha que acontece com a gente não é para a gente ficar paranoico, não é essa a ideia, é para você ficar esperto. Esperto, no Rio de Janeiro, que a gente fala com isso, esperto, porque se você der bobeira, você pode tropeçar. Então, fique esperto, olhando para todos os lados, avaliando tudo que acontece com você, porque se de repente acontece um negócio que você estava tão bem, de repente agora estou assim, né? Aí você já desconfia. Por que eu estou pensando essas coisas aqui, estou aqui chateada com isso? Né? Aí começa a ver o que está acontecendo de influência, que as influências vêm, e a gente tem que não dar condição, né? A história do autoconhecimento, que a Eliane lembrou bem, que a gente, toda vez que se vê fora do nosso equilíbrio, a gente vai lá e foca no equilíbrio, foca naquilo que você quer se sentir, se melhorar, que vai depender só da gente, que falou que é intransferível, falou no texto hoje. Não tem como você transferir para outra aqui, ó. Dá para você fazer um pouquinho de evolução para mim, que agora eu vou dar uma descansada? Não tem. É igual que eu falo um exemplo que eu dou sempre assim. Alguém está doente, você pega o remédio que essa pessoa tem que tomar, ela não quer tomar, você toma, a pessoa vai melhorar? Não vai melhorar, é ela que tem que tomar o remédio. Então, não tem como a gente evoluir pelo outro. Nós temos que cuidar de nós para poder ajudar o outro, né? Aquela história que fala do avião, que se você botar a máscara no outro, você desmaia e não ajuda mais ninguém. Então, pega primeiro, coloca em você, aí você se equilibra e vá colocar máscara nos outros e vai cuidar dos outros. Fala. Essa semana eu passei por um exemplo engraçado, né? Eu lembrando assim dessa questão do trabalho, né? Da perseverança no trabalho na casa espírita. Aí a minha facilitadora do EJA, ela até brincou assim, que a gente estava estudando sobre a lei de trabalho, né? Aí ela brincou assim, minha filha é meu obsessor, porque toda hora ela chega para mim e fala, nossa, você ainda está no Lar de Teresa? Você já está idosa, você tem que parar de trabalhar, você trabalha muito. Ela, não, eu vou continuar até o final. Né? Eu lembrei disso, achei super engraçado, né? Eu como exemplo aqui também, né? É mesmo, essa história é engraçada. Nossa, você ainda está lá. Poxa, agora na reta final que você tem que... Eu, quando estiver mais velho, não tá de não sair desses lugares, que a gente pelo menos fica ali fazendo alguma coisa. Assim, trabalhar para quê, né? Exato. Ser útil, né? Quanto mais a gente ficar se sentindo útil, a retorno é tão grande. Qualquer coisinha que você faz, eu fico tão feliz. Eu, quando faço qualquer atividade mais assim, pé no chão, né, a mão, tá metendo a mão no negócio, fazendo e mexendo, eu já fico feliz, porque não só estudar também me dá muita felicidade, mas eu fico mais feliz ainda porque eu vejo uma
um resultado, né? Ali palpável. E aí eu fico, puxa vida, aquilo deu certo, olha, aquele outro negócio não deu, a gente tem que fazer de modo diferente. Mas eu sempre gostei muito de fazer trabalhos assim, que eu visse não só a parte intelectual, que eu também sempre trabalhei muito com isso, mas com a parte concreta. Terminava uma reunião com aquele monte de gente, que eu trabalhei muito com educação ambiental, e eram com muitas pessoas, às vezes 50, 100 pessoas, e vinham aquelas pessoas para conversar, e felizes com aquilo, uma coisinha que aconteceu daqui, outra de lá, e a gente participava daquilo, mas é um retorno que te deixa muito feliz, porque você vê que as pessoas estão conseguindo se sentir melhor com uma coisa que você ajudou, né? Na casa a gente coordenava, fazia alguma atividade, então você puxa, que bom. Então hoje eu fui útil. Eu estou escutando muito isso de ser útil, trabalho útil, a gente está estudando o Céu e o Inferno naquele livro novo também, e aí na aula anterior agora a expressão é qualquer trabalho que você seja útil. Então isso é o que interessa, não é um trabalhinho de... Ele tem que ter uma finalidade útil. Se você está fazendo isso, você já está fazendo bem, entendeu? Porque se é útil, está útil para alguém, né? Mas é muito legal. O que mais? Fala aí, Pedro. Pedro falou que hoje ele está só escutando, só aprendendo. Tem muito trabalho. A gente estava escutando aqui e eu falando, Pedro, você não vai falar mais nada? Não, hoje eu vou só escutar, só estou aprendendo. Mas o que você... trabalho do aprendizado. Hoje, o que você estava falando aí, eu estava refletindo sobre isso. O que a pandemia nos trouxe de bom. E foi realmente através da gente poder estudar, participar das reuniões, que para mim eu não podia ir como assistir todas as reuniões, como eu tenho feito em casa agora. Eu disponibilizo esse horário justamente para me poder participar, para mim assistir, não só do horário da noite, mas muitas das vezes do horário da manhã ou da tarde. Se fosse só presencial, eu não poderia participar de todas. Então, para mim, facilitou muito a minha vida. Me aproximou mais do estudo, porque o meu tempo é muito corrido, com muitas coisas, pelo fato de eu não poder deixar muito tempo as idosas sozinhas. Então, o fato de eu poder participar de casa me ajudou muito. Só para não muito. falar que eu não disse O Pedro nada. disse que vai falar agora. Só para não falar que eu não falei nada hoje. A questão é sempre há algo a aprender. Sabe? Às vezes a gente pensa, aqui, mas geralmente acaba sendo um orgulho idiota nosso. Sempre há algo a aprender, não importa a circunstância. Exatamente. Falou pouco ele. O orgulho é que pega nessa hora, que aí a gente pensa, pô, mas eu já sei isso, tá repetindo esse assunto aí. Isso aí tá. Eu na verdade, eu já conheço todas essas, vamos dizer, reflexões sobre esse assunto. Claro que não, porque tendo uma pessoa diferente no grupo, a pessoa vem com um ponto de vista que você fala, não, sabe que eu nunca pensei para esse ponto. E o assunto pode ter sido, você já estudou ele 10 vezes, agora na 11ª você vai olhar de outra maneira. No segundo ano de estudo mediúnico, teve um estudo sobre um livro de André Luiz, que eu já conhecia desde quando eu tinha meus 19, 20 anos, então eu já tinha lido aquele livro várias vezes. Aí calhou do Ricardo me escolher para fazer especificamente aquele livro que eu já conhecia. Aí eu falei assim, mas caramba, como é que eu vou fazer? Tem tanto tempo que eu li esse livro, eu já li ele várias vezes. Aí a minha irmã, não, você vai tirar esse direito, você já leu. Eu falei, não é assim, não. Eu vou tirar um dia, eu vou reler esse livro novamente, para poder eu conseguir fazer esse estudo. Quando eu fui reler o livro, eu vi coisas ali naquele livro que das outras vezes que eu li, eu não tinha percebido. Eu vi que ainda tinha mais algo que eu não tinha, que tinha passado no meio da leitura e eu ainda não tinha caído em si. Quando eu fui fazer o estudo, eu me surpreendi, porque tinha tanta coisa que por mais que eu tivesse lido aquele livro 3, 4 vezes, eu não tinha percebido antes. Por isso que é tão bom a gente estar sempre lendo e relendo, porque sempre tem algo que nos passa despercebido ou que a gente ainda não está maduro
o suficiente para entender. Então, porque você sabe, Su, que a doutrina espírita veio justamente para nos abrir esse horizonte que nós ainda estamos sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo algo novo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tem sempre algo para aprender e para ensinar. Então, é nesse meio do caminho aí que a gente tem que cair em si, não deixar o nosso orgulho falar tão alto, que o Pedro sempre fala isso, que a gente tem que ter humildade de entender que sempre é hora de aprender algo novo, mesmo naquele tema que a gente já vem batendo naquela tecla há tanto tempo. Por isso que é tão bom ler o Evangelho segundo o Espiritismo, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, ou como nós dois estamos, eu e o Pedro agora estamos fazendo de novo, todo dia lendo um trecho. Aí ele, mas eu falei, não, mas tem algo novo que a gente vai aprender fazendo isso de novo. Sempre tem uma palavra que passa... Não é tão bom isso? Você olha assim, essa palavra estava aqui, engraçado, que eu já li tantas vezes, né? É isso mesmo, sério. A gente tem que estar sempre estudando, e aí, cada vez que você lê, você é outra pessoa, porque há 10 anos atrás você era uma pessoa que tinha uma experiência, há 20 anos atrás era outra. A maturidade, né, vai mudando, o seu ponto de vista também muda. A gente tem a base da doutrina, só que a gente vai mudando o modo de ver as coisas, e aí, momentos que tem no livro, que passou da primeira vez que você leu, agora aquilo já bateu mais fundo em outra situação que você passou igual, tem tudo isso, né? É muito legal você. Essa série do André Luiz, ela é muito boa, e nós estamos agora na série do Miranda, né? Que nós vamos seguindo ela toda, que é outra também que é muito boa, tem muita coisa para extrair. Bom, faltam 8 para as 9. Quer falar mais alguma coisa, Carlinhos, para a gente terminar às 9 horas em ponto? E se não for falar... Não, já... Então vamos fazer a oração final? Então vamos, gente. Então, vamos lá. Cristo, Senhor nosso, agora que começamos a ver em espírito, guia-nos no caminho da verdade, para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, boa noite para todos vocês. Até semana que vem. Vamos partir. Boa noite a todos. Beijão. Boa noite a todos. Boa noite, um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado por esses momentos que nos aquecem o coração. Momentos que nós curtimos juntos aqui. Muito obrigado. Muito Tchau. importante.